Você pode explicar essa aparente contradição da Bíblia? Eu me refiro lá em Lucas capítulo 13, quando Jesus estava andando de cidade em cidade, aldeia em aldeia, e alguém lhe perguntou: mestre, são poucos os que serão salvos? A pergunta é clara: se quem vai ser salvo são poucos. Jesus falou assim: tem que se esforçar por entrar pela porta estreita, e muitos se esforçarão e não conseguirão. Queridos, esse texto, se a salvação é o que você aprendeu, eu estou com dois problemas sérios nesse texto. Dois problemas. Vamos lá, o primeiro. A pergunta é clara: mestre, são poucos os que serão salvos? Sim, são poucos. E tem que se esforçar. E a maioria vai se esforçar e não vai conseguir. Vamos ao primeiro problema. Jesus disse que são poucos. Mas em Apocalipse 7:9, diz assim: eu vi uma multidão que ninguém pode contar, de todos os povos, tribos, línguas e nações, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos, e em pé diante do trono do Cordeiro. Em Gênesis capítulo 15, verso 22, então Deus fala com Abraão: não faça nada com o menino, agora eu sei que você teme ao Senhor, e por causa disso, os seus descendentes serão como a areia da praia e as estrelas dos céus. Se você conseguir somar as areias dos 7 oceanos e as estrelas de todos os universos, assim você vai conseguir somar os descendentes, os salvos, os filhos de Abraão, os filhos do pai Abraão. E Romanos capítulo 9, 6, Paulo vai explicar: os descendentes de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão, mas aqueles que creram na promessa feita a Isaque. Então todos que creem na promessa dá uma multidão, somando as areias da praia e as estrelas dos céus. Então o primeiro problema: são poucos que serão salvos? Ou é uma multidão que ninguém pode contar, de todos os povos, tribos, línguas e nações? São poucos? Ou é uma multidão que precisa ser somada às areias de todas as praias e as estrelas dos céus? Esse é o primeiro problema. O segundo problema é o seguinte: a gente sabe que a salvação é pela graça. A salvação não é por mérito, não tem nada que eu venha fazer, que você venha fazer, que vai fazer com que mereçamos a salvação. E Jesus diz o seguinte: vai ter que se esforçar por entrar pela porta estreita. E ele não parou por aí. Ele ainda diz mais: a maioria vai esforçar e não vai conseguir. Então a salvação é pela graça ou é por mérito? Eu não apenas tenho que me esforçar, além de esforçar eu tenho que conseguir, porque se eu esforçar e não conseguir, eu não vou ser salvo, entende? Então a salvação é para poucos ou é para muitos? A salvação é pela graça ou é pelo meu esforço, pelo meu mérito? Porque se eu esforcei e consegui, eu tive mérito. Você não esforçou e não conseguiu, você não teve mérito. E se você também não esforçou, você não teve mérito. Aí joga a graça por terra. E agora, como entender? Querido, é simples. Eu já disse muitas vezes aqui na plataforma: 95% das vezes que a Bíblia fala de salvação, ela não está falando da vida para sempre, da vida eterna com Deus. Salvação é vida eterna? Sim, salvação é vida eterna. 5% das vezes que a Bíblia fala de salvação, ela está falando de vida eterna. A maioria das vezes, 95%, ele está falando de cura, de saúde mental, de saúde espiritual, de alegria e paz no meu interior, ainda que esteja dando tudo errado, ainda que nada esteja bom, esteja tudo de cabeça para baixo, de perna para o ar, catástrofes, luta, provação para todo lado, mas eu continuo em paz. Como diz Filipenses 4:7, a paz de Deus que excede todo o entendimento, acima do entendimento. Não há fruto na videira, o fruto da oliveira mentiu, não tem gado no curral, está tudo dando errado e eu continuo me alegrando no Senhor. Então, 95% das vezes que a Bíblia fala de salvação, ela fala dessa paz, dessa tranquilidade dentro de mim, da saúde física, saúde mental, saúde emocional, ainda que esteja dando tudo errado. E isso é difícil, isso é para poucos. Muitos vão tentar e não vão conseguir, poucas pessoas vão tentar e vão conseguir. Então, querido, preste atenção: toda vez que se fala com um crente de salvação, ele só lembra de vida eterna. Entendeu isso aí? 95% das vezes que a Bíblia fala de salvação, ela está falando da alegria e paz no espírito, ainda que esteja dando tudo errado, ok? Então, mais uma dica para você, mais um aprendizado.